Na Rádio Tupi AM, o povo tem voz. São Paulo de todos nós. São Paulo de todos nós. De norte a sul, de leste a oeste, a revista semanal de toda a cidade. Com a gente o André Sturm, que é diretor do Cine Belas Artes. É isso, André? Bom dia, André. Bom dia, vereador, tudo bem? Tudo bem? Você está na Rádio Tupi AM, uma rádio que tem uma audiência enorme, tem muita gente escutando a gente. Está com ele aqui também o diretor, o presidente da Associação Brasileira dos Documentaristas. Documentaristas. ABD, isso. Então, se apresenta, por favor. Celso Gonçalves. Celso, da Associação Brasileira dos Documentaristas. Eu queria que você falasse, assim, rapidamente, resumidamente para nós, contasse aqui o que está acontecendo e o que vai acontecer. Eu sei que o proprietário do cinema pediu o prédio, quer aumentar os aluguéis, pediu o prédio. O cinema é muito antigo ali. Eu, no começo da década de 70, estudante de medicina, eu ia lá assistir filmes chamados filmes de rebeldes, né? Filmes de contestação política e tal, filmes lindos. E depois fui muitas vezes, e muita gente da minha geração foi, gente nova também. Então o cinema está ameaçado de ser fechado. Aliás, foi a última sessão antes de ontem. O que vai acontecer, André? Como é que nós vamos fazer e o que a gente pode ajudar, mas o povo de São Paulo pode ajudar? Como você disse, bom, primeiro também bom dia aqui para as moças. Você gostou, André? Estava adorando ali. Você não fica muito enxerido não, que eu já começo a ficar com ciúme. O senhor teve referência. Vamos lá. Então, o cinema é o cinema de rua, né? O cinema na cidade mais antigo em funcionamento da cidade. Infelizmente, na quinta-feira foi o último dia, porque o proprietário pediu o imóvel de volta em caráter definitivo. Mas assim, a gente considera que perdeu uma guerra, a batalha, mas não a guerra. Muito bem. Existe um processo... como os rebeldes da Liga, ainda estão com a bandeira em pé. Exatamente, bem em pé mesmo. A gente, até o senhor ajudou, existe um pedido, um estudo de tombamento do imóvel em andamento no Compresp. Quer dizer, foi aprovado o estudo, portanto isso já é um pré-tombamento. Está sendo feito esse estudo pelo departamento responsável lá. Eles devem no final de abril apresentar o resultado desse estudo e vai haver provavelmente uma votação. Se houver o tombamento, provavelmente o proprietário então volte atrás e nos procure. Você acha que se houver o tombamento, eu entrei com um pedido de tombamento, não só eu, mais gente também entrou, mas eu acho que o meu foi o primeiro que entrou lá no Compresp. Quando eu soube que ia fechar, eu falei, vamos pedir o tombamento, congela o prédio e aí o proprietário não pode fazer mais nada lá, a não ser deixar o cinema funcionar. Você acha que se for tombado, ele volta atrás? Olha, claro que não dá para falar por ele, né? Mas a gente imagina que sim, porque com o tombamento o imóvel fica com um uso muito restrito. Portanto, eu imagino que lojas comerciais, bancos, enfim, outras atividades dificilmente alugariam um imóvel, ainda mais com esse peso, né, de ser o local do Belas Artes, tombado, porque fica muito difícil mudar uma parede de lugar, pintar, qualquer coisa. Aí imagino que o proprietário, então, volta atrás. A gente fez uma proposta muito boa para ele. Agora, André, São Paulo é uma cidade muito rica. Toda a riqueza do Brasil passa por aqui ou começa aqui. Bancos, grandes indústrias, a Fiesp, poderosíssima, a Associação Comercial. Nós estamos aqui no espigão da Paulista, a opulência da Paulista em relação ao resto do Brasil, às vezes até nos deixa um pouco acanhados. Você entrou em contato com esse povo todo, falou, minha gente, ajuda o Belas Artes a não fechar as portas? Como é que foi a relação? O que está acontecendo? Fala aí pra gente. Olha, desde o ano passado, quando a gente ficou sem patrocínio, muitas empresas nos procuraram e nós efetivamente tivemos muito interesse, muita conversa e fechamos. A gente fechou 2 patrocínios bastante significativos e nós fizemos uma proposta para o proprietário de aluguel muito expressiva. Não é que a gente está lá pagando R$5.000 por mês e ele fala quanto que você está pagando? Pode falar? Assim, já saiu no jornal, a gente paga R$52.000. Paga 52 por mês, olha aí, pessoal. Não é pouca coisa não. E aí, e a gente fez uma oferta que é quase o dobro disso. Nossa senhora, e ele não aceitou? Ele não aceitou, quer dizer... Mas está de birra o menino, está de birra, que é isso? Não estamos falando aqui que a gente queria filantropia. O nome dele como é mesmo? O nome dele é Flávio Maluf. Eu vou fazer uma... Ah, meu Deus. Eu vou fazer um apelo ao Flávio Maluf aqui, com toda a responsabilidade que eu tenho como vereador de São Paulo, como cidadão dessa querida cidade aqui, eu vou fazer um apelo para que ele amoleça o coração, porque ele está judiando da memória, da emoção, do sentimento de milhares e milhares de nós paulistanos, de brasileiros que frequentaram e frequentam esse cinema.
Então o dinheiro é importante, a sua sobrevivência, os seus negócios, mas por trás de tudo isso tem a alma das pessoas, André. Então eu estou fazendo um apelo público aqui, com responsabilidade. Eu não quero me meter nos negócios dele, já me meti, mas em nome de uma causa. E eu queria convidar você, André, você e o Celso, né, que está aqui com a gente, para irem essa semana que vem, se você puder, ou a outra, à Câmara Municipal, às 3 horas da tarde. Eu vou levar você no plenário, falar para todos os vereadores lá na hora de começar a sessão, para que a Câmara se envolva e ajude a fazer as articulações. Agora, a Prefeitura, o nosso prezado, querido prefeito Gilberto Kassab, o secretário Calil, que é um homem digno, sério, honesto, ético, eu conheço ele, e que entende de cultura, é professor na área de cultura, o que a Prefeitura pode fazer? Então fala aqui em público, a gente levar a reivindicação também, com mais reforço lá para o nosso prefeito Gilberto Kassab. Bom, primeiro, assim, com toda a franqueza, sem nenhuma demagogia, agradecer ao prefeito, o secretário Calil, porque quando a gente anunciou que o cinema fecharia, que foi no início de janeiro, foi numa quinta-feira que saiu a primeira matéria, na segunda-feira seguinte, o secretário Calil entrou em contato, em nome do prefeito, para perguntar o que eles podiam fazer. E foi justamente a ação rápida do secretário Calil, do prefeito, com iniciativa vossa e de outras pessoas e entidades que entraram com os pedidos de tombamento, que fizeram com que o pedido fosse analisado com brevidade. Então fica aqui também meu obrigado ao secretário Calil, ao prefeito, além de você e das outras pessoas. Então houve uma reação muito rápida. O que hoje é possível e é efetivamente eles darem os elementos para que o estudo técnico conclua pelo tombamento. Acho que esse apoio político, esse apoio político-cultural, né, do prefeito e do secretário Calil vai ser muito importante. O secretário Calil teve na quinta-feira lá no cinema também, fez uma manifestação maravilhosa, assim, emocionante as palavras dele em relação ao cinema, em relação ao que significa. Se eu me permitir rapidamente só, eu acho que a questão do Belas Artes, ela transcendeu o Belas Artes. Verdade. Né? Foi a primeira vez na vida que eu vi uma manifestação tão forte. Mexeu com nós. Das pessoas se manifestando a favor de alguma coisa que não... Porque, em geral, as pessoas se manifestam, fazem passeata por salário, claro, por casa, que é muito justo. Lógico. Mas foi a primeira vez que eu vi as pessoas se manifestarem, se mobilizarem. Por cultura. Por cultura, por algo que é da alma das pessoas. Verdade. Não é só o imóvel Belas Artes, é o que ele significa na vida de todos nós. Então eu acho que é um marco se o Belas Artes for tombado, porque vai mostrar que a cidade está começando a lidar com o que é importante, com o que é querido, de uma maneira diferente. Muito bem, é isso mesmo. Eu quero só dizer a você, para encerrar nossa entrevista, primeiro agradecer muito a sua presença aqui, a presença do Celso. Celso quer dar uma palavrinha? Celso, presidente da Associação Brasileira de Documentaristas. Isso, documentaristas. Bom dia, ouvintes, bom dia, Nataline. Uva passa, tudo bem? coisa Bom linda. dia. Para de se enxerir, hein, cara. Fica na sua. Fico. Não, então, eu acho que surgiu o movimento do Belas Artes, tem até um nome, né, Movimento Belas Artes. Foi muito interessante, foi uma coisa espontânea. Surgiu de diversos lugares, né, na internet, Facebook, uma moçada muito jovem, que frequenta hoje o Belas Artes. Que é até né? admirável. Né? É muito bacana. E as entidades, obviamente, de cinema de São Paulo, né, a PACE, né, Associação Paulista dos Cineastas, juntamente com a nossa, com a ABD, né, demos entrada também no tombamento. E julgamos que o cinema que existe desde 1952, né, e funcionando como cinema, e uma coisa até que o André já comentou, o cinema não está fechando no momento assim que ele está degradado, decadente, acabado. Ótimo. Pelo contrário, ele está super vivo. Tem um escurinho maravilhoso também, o escurinho do cinema lá é ótimo. Ele está assim, muito pulsante, vivo, com uma programação interessantíssima, né? E é um cinema muito valioso para o cinema, é uma sala de cinema muito valiosa para o cinema brasileiro, né? Eu mesmo comecei minha vida de cineasta vendo filmes lá, Memórias do Cárcere, um filme fantástico, lá nos anos 80, quer dizer, é um cinema, como você falou, muito afetivo nosso, né? Vamos trabalhar. Isso Vamos trabalhar, o Belas Artes vai sobreviver. Eu vi Brasília nascer, Kennedy morrer, nacional que do herói. Que dó, ditadura destrói. Ratatata, vi homem pousa na lua e mulher nua na Playboy. Ibérico lançar a mini saia com baiano, cutia tropicália. Fui a primeira a usar